Eu tinha feito esse papel aqui, ó, com 5 rodadas. Faltando 5 rodadas, eu tinha feito esse papelzinho aqui, com jogos de todas as equipes. Mas eu perdi esse papel, eu tive que fazer outro, né? Eu fiz com as 4 últimas rodadas. E nessa rodada agora, eu coloquei que a América ia empatar com Santa Cruz, coloquei 1 ponto para cada um, coloquei 3 pontos para o Central, e tinha colocado 3 pontos para o Ferroviário e 3 pontos para o 13 amanhã contra o Horizonte. Então, estou projetando a seguinte situação, que o Central vai ficar, eu sempre coloco 2 pontos a mais, né? Entre 26 a 28 pontos. E o América entre 27 e 29 pontos. Entendeu? Eu acredito que o América vai ficar na frente do Central, mas concordo com o Raíls que dificilmente chega no Santa Cruz. Então, o América deve ficar na segunda posição, se tudo caminhar dentro da lógica, né? Nós entendemos que não tem lógica no futebol, né? Mas eu acredito que o América aí vai fazer esses 3 jogos que restam aí, pelo menos 7 pontos. 2 vitórias e um empate contra o 13, né? E o Central vai fazer aí 3 pontos, 3 a 4 pontos, porque ele pega o América fora, depois ele recebe o Souza, e na última rodada ele pega o Ferroviário fora, entendeu? Então a tabela do América, apesar do América estar atrás, né, é melhor do que a do Central. E eu vou dar uma olhada na classificação aqui para ver se o América ganhando já passa o Central na próxima rodada. Tem a Eu questão do vou, saldo de gols, né? vou colocar aqui então a classificação, para a gente dar uma olhada juntos e tudo isso aí, e também já a próxima rodada, os resultados da próxima rodada, botar tudo junto aqui. A gente ainda tem que terminar esse bloco dessa parte do pós-jogo para a gente ir para as notas lá, embora tá Se ele rendendo, então... vencer, se ele vencer, ele ultrapassa o Central no saldo de gols, entendeu? Então, assim, tem tudo para o América terminar na segunda posição, na minha opinião. Vamos lá. Na tela aí, 11ª rodada, resultados de momento foram Ferroviário e Souza 0-0, Central 1, Santa Cruz de Natal 0, América 0, Santa Cruz 0, para encerrar amanhã, 13 e Horizonte completam a rodada. A tabela atualizada ficou assim: Santa Cruz é líder com 23 pontos, o Central também tem 23 pontos, no critério ali vai perder para o Santa Cruz ali, eu não sei qual critério, vou dar uma olhada aqui rapidinho para confirmar, o Osmar quiser olhar, o Raio se tiver de cabeça, o critério de desempate aí entre Santa Cruz e Central, ambos com 23 pontos, o que é o critério de desempate? Saldo de gols. Saldo de gols? Beleza. O Santa Cruz tem um a mais. Isso. O América ficou com 20 pontos e é o terceiro colocado. Olha como seria o torcedor do Santa Cruz. Esse recorte aqui é para você, torcedor do Santa Cruz, tá? Esse recorte é para você, torcedor do Santa Cruz. Quando nós dizíamos que a Série D não era fácil, e todo mundo dizia, não, vamos levar fácil, papai Galhardo. Hoje vaiaram o Galhardo, que eu fiquei sabendo. Nós temos olhos na Arena das Dunas. Então você vê como o resultado muda. Se o América ganhasse hoje, coisa que não ganhou, e trabalhar no si é muito ruim, mas faz se necessário para o corte é o que rende, né? Então, para você, torcedor do Santa Cruz, se o resultado tivesse sido adverso para o Santa Cruz e positivo para o América hoje teria 22 pontos, o Santa Cruz continuaria com seus 22. O Central seria o líder. O América seria o segundo, né? Segundo, e o Santa Cruz seria o terceiro colocado. Então você observa que a Série D não é tão simples assim que se ganha com as mãos nas costas. E você pode ter um elenco de milhões. É um jogo como o de hoje, que vai para ficar com a bunda no chão, como disse o Galhardo, no mata-mata, decide tudo lá e mata tudo, morre tudo, acabou-se a boa campanha, acabou-se tudo. Eu estou dizendo que vai acontecer com o Santa Cruz, longe de mim. Inclusive, até torço para que não, desde que o meu América suba. Desde que o meu América suba também, não estou nem aí se o Santa Cruz vem junto, eu até torço que venha. Mas esse discurso de que tá resolvido, eu tenho o melhor time, eu tenho mais pago, eu tenho mais... Calma, a Série D não é assim. Estamos muitos anos na Série D para entender como ela funciona. Mas que bom para o torcedor do Santa Cruz que não aconteceu isso. Ruim para a torcida do América que não aconteceu isso, né? Central tá fazendo o papel dele, né, Osmar? Central vai fazendo o papel dele ali. E o Ferroviário, que cuide, viu? Que cuide, que também teve sorte, né? Um empatezinho do Santa Cruz, eu não sei os critérios aí, Osmar,
Mas o Ferroviário aí deixou para ter fortes emoções aí, com um empatezinho. Se o Ferroviário tivesse ganhado, o Ferroviário teria 16, né? 16 pontos, né? Isso. 16 pontos. Agora, o Ferroviário interessante é o seguinte, né? O Ferroviário está entre a cruz e a espada. Eu vou te explicar por quê. Se amanhã tem 13 e o Horizonte, né? Se o Horizonte ganha o 13, praticamente elimina o 13, certo? Mas o Horizonte ganha algum fôlego para jogar contra. O próximo jogo do Ferroviário é justamente contra o Horizonte, né? Então, se o Horizonte ganha, ele entra um pouco na briga e vai jogar justamente com o Ferroviário. Por outro lado, se o 13 ganha, mata o Horizonte vai morto para jogar contra eles lá. Mas, por outro lado, o 13 fica vivo, né? Então, assim, eles vão ter que torcer muito pelo empate amanhã, viu? Né? Mas essa coisa, já sei. O que acontece na Série D é o seguinte, cara. Aquilo que você falou, nós já estamos vacinados, já sabemos de tudo que é de desgraça que poderia acontecer na Série D do América já aconteceu. E nesses times de Série D, por exemplo, o América, está aqui o América. O América tem dois laterais direitos, Ricardo Luiz e Lucas Mendes, e qualquer um que jogar ali, para mim, tá bem entregue a posição. Mas tem algumas posições que são carentes, né? Por exemplo, Salatiel não jogou. Existe uma diferença muito grande entre Salatiel e Giva, certo? Não estou só falando da questão do gol, não. É a questão de segurar a bola, de segurar os Se zagueiros, posicionar. se posicionar, segurar o zagueiro temer, entendeu? Então, se acontecer um Santa Cruz, por exemplo, de tirar duas ou três peças do time titular no mata-mata, espero que não aconteça, né? O Santa Cruz, nem que aconteça com o América. Você tira duas, três peças do time principal por contusão, por expulsão, aí você vai para o segundo jogo do mata-mata, precisando do resultado, e você não tem aqueles caras. Você já imaginou o América tendo que ganhar, fazer dois gols de vantagem na Arena das Dunas para reverter uma situação e não contar com o Salatiel? Pode conseguir? Pode. Nós conseguimos contra o Santa Cruz, um gol do menino aí, do Taylor, né? E com um gol de Thiaguinho. Pouco provável, né, que aconteça novamente. Não, o raio não cai no mesmo. Dizem que o raio não cai no mesmo lugar, duas vezes no mesmo lugar, mas cai, né? Então, assim, mas é pouco provável. Então, assim, existe isso. Agora, por exemplo, o América perdeu o Ricardo Luiz. Não tem problema, ali tem Lucas Mendes, né? Mas algumas peças que tem dentro do time, isso serve para todas as equipes. Se você perde determinados jogadores, é muito difícil repor, entendeu? Porque o reserva é, existe uma diferença muito grande de nível técnico, né? Eu não sei quem é o centroavante do reserva do Santa Cruz. Eles estavam querendo trazer, era Léo Gamalho, né? Mas parece que eu não vi mais nenhuma movimentação nesse sentido, porque o Santa Cruz está tendo problema lá com a SAF, né? A SAF ainda tá para desistir da negociação, sim, mas enfim. Então, tem esse problema também. Você não pode contar. Eu lembro bem que aquele jogo América e Juazeirense, que o América perdeu de. América e Jacuipense, o América perdeu lá de 1-0, um gol contra de Kaique, lateral esquerdo, não sei se você lembra. O América tinha um volante chamado Leandro Melo, que era o nosso cão de guarda, jogava muito na época, né? Uhum. E Leandro Melo não pôde jogar aquela partida, entendeu? Então fez uma falta tremenda, cara. Então, assim, futebol tem muito isso, cara. Tem muito isso. A Série D é isso mesmo. Segundo Existe um desnível. Joselito, Renato do Santa Cruz também joga de centroavante. Caso precise, se você citou, se não tivesse o Sim, Galhardo, isso. sim, sim. Mas ele não é Não é o esse Galhardo, né? cara. Não é o Galhardo, né? Não tem a qualidade do Galhardo, né? É que nem Entendeu? hoje. O Giva pode ser bom e foi bom nos últimos jogos, foi decisivo. Eu não quero ser o coração ingrato, mas não é não é o Salatiel. Só isso, É, né? porque, por exemplo, é, todo respeito a Renato, mas se hoje o centroavante fosse Renato no lugar de Galhardo, pergunta para o zagueiro do América se ele ficava mais incomodado com o Galhardo ou com o Renato. Pergunta para o zagueiro do Santa Cruz se eles ficavam mais incomodados com o Giva ou com o Salatiel, né? Entendeu? Então, tem isso, cara. Tem muito isso no futebol. Então, ter esse desnível entre os reservas muito grande pode causar um time favorito e muito bem na primeira fase e ficar de fora. Tem. Salvo engano, das 15 edições da Série D, das 15 edições, só 5 equipes que foram a melhor na primeira fase conseguiram acesso. Entendeu?
Então, não é fácil. A primeira fase não diz muita coisa, não, cara. É igual, por exemplo, nós estamos vendo esse Mundial de Clubes aí, né? Primeira fase, fase de grupo, quando chega no mata-mata é outra competição, pô. E na verdade lá só é mata, né? Não, tô dizendo legal pro Railson. Railson entrou numa moto. Eu vou colocar. Railson entrou numa moto. Olha aí, o homem tá indo embora numa moto. Ele entrou e fez assim, ó. 5 minutos, eu entro já. Valeu, Railson. Acelera, Railson, acelera. Rapaz, isso é porque ele mora na Zona Norte. Eu pensei que ele morasse. Ele pega uma moto, pega Ele a pega o carona com carro, o pega uma Helder. moto. Se Olha, fosse horário de trem, ele pegava um trem. deve atravessar o rio a nado para chegar em casa. Meu amigo. Isso aí, Jessé, isso aí você conhece bem a região. É o cara que trabalha em Manaus e mora ali em Manacapuru. Hoje Manacapuru acho que tem ligação. Tem de Tem a ligação tudo. com aquela ponte, né? Tem. Mas antigamente, quando não tinha ligação com a ponte, né? O cara trabalhava em Manaus e morava em Manacapuru. Para chegar em casa era um sufoco desse aí. Pegava um barco, não sei o quê. É desse jeito aí. Perdi o barco, tem que correr atrás com a voadeira. Você sabia, você sabia, já que nós estamos nessa aí, que esse Lucas Paquetá que jogou no Flamengo, né? Sim, sim. Paquetá é uma ilha do Rio de Janeiro e tem o horário dos barcos, né? Sim, Então, sim. ele disse que teve um dia que ele perdeu o horário do barco e esteve dormindo na estação. Entendeu? Eu ouvi, contaram pra gente, acho que em um dos podcasts. Vou já voltar no chat aqui, tá, pessoal? Só terminar essa história aqui e voltar também ao quadro aqui de análise. Tem para falar ainda do jogo do Central e Santa Cruz, tem para falar ainda também da classificação aqui. Mas só para completar, acho que falaram pra gente, um dos entrevistados, que antigamente atravessava-se o Potengi, um jogador atravessava o Rio Potengi para jogar. Paulo Peixe. Acho que é Paulo Peixe. O cara atravessava nado, né? Não sei o que. Alguém contou pra gente. Foi o menino, foi o Arthur. Eu acho que foi o Arthur. Né? Ou não, foi Santos Neto. Ou foi o Arthur ou foi o Santos Neto. Foi alguém. Foi num dos nossos programas, eu lembro dessa história. Não, sabe quem foi? Foi aquele que é narrador, que é roqueiro. Foi ele que contou, acho. Ricardo Silva. Acho que foi o Ricardo Silva. Que contou. Enfim. Mas essa história, o cara ia jogar no Juvenal Lamartine. Isso. Aí, ele atravessava aquele trecho de rio ali, do Rio Potengi, entre a Ridinha e o Forte, e andando até o Juvenal Lamartine. Não é Paulo Peixe, não, é Paulo Tubarão. Acho que é Paulo Tubarão. É por isso que ele nadava, era tubarão, né? Dá uma lida aqui nos comentários aqui. Dentro do tema aqui. Virgílio Bezerra, boa noite, Gessé, membros da mesa. A torcida fez sua parte e o América jogou para empatar. É opinião, né? Qual o salário de Giva? Pergunta o Wilson Medeiros, membro do Alvi Rubro Cast. Seja membro e apoie esse canal, viu? Faça que nem o Wilson. Tragam um igual que eu pago. Mecão era para ter vencido no primeiro tempo. Meu amigo, é complicado. Direto de Recife, parabéns pelo trabalho, Gessé, Railson e Osmar, preocupado com essa marcha lenta do Santa nos últimos 4 jogos. Cabo tem que rever isso. Abraço, ó, já mudou o discurso aí, ó. Jamerson Farias, né, Felipe Osmar, esse time do Santa Cruz pelo jogo de hoje é muito ruim, tá na primeira colocação porque não pegou time bom. O discurso muda. Só o Quinho que é para cima. O Quinho e o Joselito aqui, os caras ainda estão muito confiantes. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Joselito disse, ó, somente tem 3 vagas para a Série C, porque uma já é do Santa, que já levou essa. Tá certo, é isso aí. Confiança é tudo nessas horas, né? Nessas horas. Então vamos lá, Osmar. Continuando aqui, o torcedor pode mandar suas mensagens, eu vou lendo depois dentro do tema. Estamos falando de quê? Estamos falando da 11ª rodada da Série D, resultados de momento, classificação, possibilidades e por aí vai. Então eu parei aqui dizendo que se o Santa Cruz tivesse perdido o jogo e o América tivesse vencido, seria bom para o América, ruim para o Santa Cruz, lógico, mas não tão somente com isso, né? Traria também consigo uma carga pesada para o Santa Cruz, que liderou esse tempo todo, aí hoje estaria na terceira colocação. Mas, a torcida do Santa Cruz faz assim, ó, graças a Deus isso não aconteceu, né? Já o Ferroviário tropeçou, na minha opinião, na rodada, né? Claro que não é no meu gosto, para mim, tá, como torcedor, mas fazendo o papel aqui de comunicador, né? Eu acho que o vacilo mesmo da rodada, Osmar, não foi nem o América, né? Porque o América jogava contra o Santa Cruz, né?
foi o Ferroviário que não bateu o Souza para dizer, olha, eu estou de vez na briga e abrir uma margem considerável do próprio Santa Cruz. Porque se o Ferroviário tivesse ganhado, hoje com 16, e o Santa Cruz perdido o seu jogo, como de fato perdeu, teria aberto o Ferroviário 3 pontos, né? E daria uma gordura aí para as últimas 4 rodadas? 4 rodadas, né? Últimas 4 rodadas. Não, 3 rodadas. Para as últimas 3 rodadas, né? 3 rodadas, Entre os 4 que estão no G4, repetindo o G4 de momento, Santa Cruz 23 pontos, Central 23 pontos, o critério de desempate é saldo de gols, América 20 pontos, Ferroviário 14 pontos. Dos 4, quem tropeçou na rodada, claro que tem que falar isso, que tem torcedor americano que vai chegar e vai dizer, então tá relativizando a derrota. Não, eu não relativo, a derrota não, o empate, eu não relativo o mau resultado. Então, fazendo uma análise superficial da coisa. Na minha opinião, o Ferroviário é o que vacilou, porque pegou o adversário mais fraco e perdeu a oportunidade, deixou de passar a oportunidade de abrir 3 pontos do possível do Santa Cruz, né, de Natal. Na verdade, Jessé, o Ferroviário vacilou nas 2 últimas rodadas, né? Porque ele empatou com 13 em casa e empatou agora com o Souza. Ele era para estar com 18 pontos, né? Ele está deixando os pontos pelo caminho, claro, que vai daqui a pouco pode fazer falta, né? Ele está no G4 ali, mas o Santa Cruz está muito próximo dele, né? A sorte dele, que eu te falei, a tabela dele ainda é boa. Mas se ele não ganhou o 13, veio o próximo jogo do Ferroviário. Ele joga contra o Horizonte, em casa, né? E o Santa Cruz pega o Santa Cruz o lá em Santa Cruz, Recife, né? Santa Cruz e Santa Cruz. Próxima rodada é assim, ó, Souza e 13, clássico paraibano aí. Essa é a 12ª rodada. Um morre aí, né? Um morre, ou os dois. Se empatar, né? Já é. Aí, Horizonte e Ferroviário. Olha só, assim, para nós americanos, para o torcedor do Central e para o do Santa Cruz, foi bom o Ferroviário tropeçar, porque a América, Santa Cruz e Central já estão classificados, basta se organizar aí, né? Mas olha a sequência, se o Ferroviário fizesse o dever de casa, ia pegar o Horizonte já morto. Isso seria muito, né? Então, sim. Agora eu acho assim, ó, da 12ª rodada, os confrontos, o Raio chegou aqui, da 12ª rodada, os confrontos são Souza e 13, Horizonte e Ferroviário, América e Central, Santa Cruz e Santa Cruz, só que Santa Cruz e Recife é um mandante. Desses confrontos aí, qual é o mais pesado? Deixa eu fazer uma análise aqui. Osmar, responda aí qual é o mais difícil aí. O que é que você acredita nas rodadas aí? Pode comentar jogo a jogo se quiser também. O mais pesado é do América, mas eu acredito na vitória do América. O mais leve é, na minha opinião, do Ferroviário, que enfrenta o Horizonte. Muito equilíbrio aí também. Pesado também, né? 13 e Souza é um jogo muito pesado, né, para eles lá. Mas assim, e o jogo do Santa Cruz de Recife também é um jogo leve, né? Muito embora o Santa Cruz de Natal tenha dado trabalho hoje para o Central. Mas eu acredito que o América vai vencer o Central no próximo final de semana, né? Então daí... Agora aquela coisa. Pode falar. Gessé. Tem que ver, né? Se o Salatiel vai estar em condições de jogar, né? Também tem isso, né? Sim. Porque o América é outra equipe com o Salatiel. Todo respeito Sim. ao Giva, né? Não adiantou nem ter muito volume, pressão, compacto e tudo, mas faltou o detalhe. É uma bola, cara, não precisa de muito não. O centroavante, ele vive de uma bola. O Giva tinha feito isso bem, né? Nos últimos 2 jogos, o Giva tinha feito isso bem. O problema do Giva é a entrada de titular. Ele nunca rendeu bem, né? Enfim, não só ele. Esse mal acontece com ele, acontece com o Thiaguinho, acontece em partes com o Henrique. Enfim, tem uma série de jogadores da América que é assim. Vai lá, Souza e 13, Pitaco. Vitória de quem? Jogo de empate chato. Tá, cara, jogo de empate chato. Souza e 13, eu acho que o Souza ganha, cara. Jogando em casa. O pessoal de Campina Grande, eles ganham assim, uma energia. Não, eles sofrem mais para jogar em Souza do que o América, por exemplo. Porque Campina Grande tem um clima ameno, né? Entendeu? Fica só acostumado ali no bem bom. Normalmente eles dão mal lá. Horizonte Ferroviário, você acha que dá quem aí? Ferroviário tropeça de novo, Horizonte respira? Eu acho que o Ferroviário ganha do Horizonte, porque a água já bateu ali, já tá batendo ali quase que no nariz dele para morrer afogado, por exemplo, tá se afogando. Se ele não ganhar do Central, ele corre sério risco de ficar fora.
Entendeu? Se o Ferroviário ganha, isso obriga o América a ganhar, né? Mas o América tá 6 pontos, né, do Ferroviário, né? O Ferroviário tá 6 pontos do América, né? O América ainda tem uma gordurinha ainda aí, porque na última rodada vai enfrentar o próprio Horizonte, né? Então o América tá numa situação relativamente tranquila, né? Então, América e Central, você acha que o América ganha? Você já falou, né? Santa Cruz de Recife, Santa Cruz de Natal, acho que é a lógica, né? Mas A não lógica... não duvide do time do Santa Cruz de Natal, viu? Pois Alô, é. torcedor de Santa Cruz. Railson. Vai falar, Osmar? Termina aí o raciocínio. Não, isso mesmo. Railson, você que fez aí a travessia dos mares, foi de carro, moto, pegou algum expresso de trilho, algum avião, alguma coisa? Ainda corri um pouquinho, tá? Decorreu um pouquinho. Corri um pouquinho. Nessa rodada aí, os 4 que estão no G4 aí de classificação, América Central, Santa Cruz, Recife, Central, América e Ferroviário, para a próxima rodada. Não, primeiro você avalia na rodada qual foi o que o decepcionou e projeta a próxima rodada aí, como está na tela aí. Consegue enxergar os resultados aí? Consigo. Então, tá show de tudo bola. ok, tudo certo. Show de bola. Osmar, sinceramente, eu não acho que há uma decepção na rodada, não. Porque Ferroviário e Souza empataram, e para mim é um resultado normal. São duas equipes que não estão bem na tabela. O Central venceu o Santa Cruz, é um resultado normal. América e Santa Cruz, claro que eu gostaria que o América vencesse, mas um empate em 0-0, pelas circunstâncias do que foi o jogo, também foi um resultado normal. Não vejo nenhum tipo de decepção, a não ser a frustração do torcedor americano de não assumir a liderança e a frustração do torcedor alencarino de não ter vencido o Souza. Isso aí, para mim, é notório. Mas, fazendo as projeções aí dos jogos da próxima rodada, esse site que você está pegando essas informações é o Futebol Anterior ou é o Senhor Gol? Interior, né? No site do Senhor Gol tem um simulador. Tem um simulador que, nos próximos programas, você pode pegar para que a gente vá simulando os resultados para ver mais ou menos em tempo real como é que ficaria, né? Então, na minha opinião, Souza e 13. Acho que o Souza ganha. Na minha opinião, também Horizonte e Ferroviário do Ceará, se o Horizonte quiser ainda almejar alguma coisa, tem que passar o carro para cima do Ferroviário. América e Central, acredito sim, uma vitória do América. E Santa Cruz, de Pernambuco e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, também acredito numa vitória do Santa Cruz, né? Claro, Santa Cruz pernambucano. Questão de lógica. Segundo a lógica do Railson Oliveira. Não vou dizer que o Horizonte vai ganhar do Ferroviário, não. A lógica é o Ferroviário ganhar do Horizonte. Mas se tudo der certo e a lógica for entrar em conclusão, será vitória do Souza, vitória do Ferroviário, vitória do América e vitória do Santa Cruz. Aí fecha a tampa do caixão, ou não, né? Porque o Souza vai chegar. Souza hoje tem 10 pontos, não é isso? 11. Se o Souza vencer o 13, vai a 14. Lembrando que amanhã tem 13 e Horizonte. Se o 13 vencer o Horizonte, vai a 13. Vai a 13. É redundância, mas enfim. O 13 terá 13 pontos. E o primeiro que está na classificação aí no G4, melhor dizendo, o quarto colocado, é o Ferroviário, que só tem 14. Então, essa última vaga está em aberto. Pode ser até que o Horizonte, se der um redemoinho, um furacão crapim, venha se classificar. Quem me garante que o Horizonte não pode ganhar o 13 amanhã? Quem me garante? Só lembrando que futebol é uma caixinha de surpresa. A gente trabalha em cima da lógica, a gente trabalha em cima de probabilidades, mas a gente até projeta alguma coisa, né? Mas infelizmente não tem como cravar. Não tem como cravar. E Osmar amanhã tem um compromisso logo cedo, né? Na 87 FM, a emissora de Aquele Neto. E o Osmar tem que responder perguntas, né, do torcedor americano lá. E, Osmar,
desejo a você uma excelente noite de pensar no que vai responder amanhã, viu? Porque o ABC não ganhou, o América também não, então o pessoal vai estar todos os dois insatisfeitos. Tanto o pessoal lá do ABC quanto o pessoal do América. Então, assim, esse grupo A3 é um grupo que eu torno a salientar. Talvez gere até um corte. Com todo respeito, ixi, o olhar de Gessé agora, quando eu falei que poderia gerar um corte, ele olhou como sucesso, vai, fala. Não, eu tô pegando aqui o simulador. Tô ajeitando o simulador. Então, assim, esse grupo A3, com todo respeito aos grupos A4, mas qualquer um desse grupo A3 aí, até o Souza, eu vou tirar aí o Santa Cruz e o Horizonte. Mas qualquer um desse grupo A3 aí poderia ser líder lá no grupo A4. Poderia ser líder. É como eu estou dizendo. Com todo respeito à equipe do Asa, com todo respeito à equipe do Juazeirense, mas me parece que, eu não vou fazer aqui nenhuma previsão futurística, mas me parece que esses clubes que têm mais tradições, que são os do grupo A3, quando pegarem os clubes do grupo A4, se a lógica der certo, para mim passa todos os 4 para o grupo A3. Para mim passa todos os 4, independente de quem joga fora a primeira e a segunda em casa. Independente. Porque eu me recuso a acreditar, já que vocês estão falando aí até em cruzamento, me recuso a acreditar que, por exemplo, a equipe do Asa, que é quem está dando o liso lá no grupo, tem um time mais qualificado do que o time do América, do que o time do Santa Cruz, do que o time do Central, do que até o próprio Ferroviário, até o próprio Souza. Então, eu me recuso. Às vezes eu sou polêmico naquilo que eu digo, porque as minhas opiniões são firmes, eu aprendi que, claro, a gente tem que ouvir e às vezes mudamos as opiniões. Mas a minha forma de trabalhar é essa. Quando eu olho para o grupo A4, eu não consigo ver nenhuma equipe qualificada para bater nos clubes do A3. Pelo menos eu penso assim. Então, se tudo der certo e a lógica bater, o Santa Cruz termina em primeiro, porque eu não creio que vai ter mais equipes aí para alcançar o Santa Cruz, não. Porque, para mim, as 3 partidas que faltam, acho que o Santa Cruz vence as 3. Acho, sim. Acho que o Santa Cruz vence as 3. Meus amigos. Muita gente aqui no chat, bastante gente mesmo. Caramba. Tá até difícil de eu achar aqui, peneirar algumas mensagens para essa galera aí que tenha paciência, que aí, como foge um pouco do assunto, a maioria das mensagens, a cada tipo 20 mensagens, uma está dentro do assunto que estamos conversando, as outras tá a galera aqui falando. Mas, enfim, obrigado pela participação, é importante demais, continue aí o debate aí, isso faz parte aí. Obrigado pela muita audiência aí. Temos poucos likes para muita gente online, né? Quase 150 pessoas online e apenas 65 likes. Deixa o like aí que isso ajuda demais. A rodada fechou também assim. Eu vou dar o seguinte, eu vou pegar o simulador, mas vou pegar também, Osmar, o próprio grupo A4, né? O grupo A4 que o Railson introduziu na conversa. O Osmar já tinha falado de chaveamento, né? O Railson aprofundou um pouco mais. Então a gente vai conseguir aqui dar uma aprofundada. O grupo A4, deixa eu só tirar o simulador aqui. Eu não consegui ver de outro jeito que o simulador não fique assim, só de cantinho aqui. O grupo A4 é o seguinte, o Asa é líder, tá? Deixa eu... Aqui. O Asa é líder do grupo, 24 pontos. Sergipe é o segundo com 18 pontos. Juazeirense da Bahia, pode estar no caminho do América, o Juazeirense aí, ó, 18 pontos. E o Lagarto, que é Lagarto de Sergipe, né? Ele é 17 pontos, é o 4º colocado. Jequié da Bahia é o 5º, com 15 pontos. União, que eliminou o América, é bom lembrar isso na Copa do Brasil, de Tocantins, 12 pontos. Barcelona de Ilhéus aqui, acho que é, né?
Barcelona de Ilhéus, 11 pontos é o sétimo, e o Penharol, Penendense de Alagoas, 4 pontos, enfim. Tá lá, tá se desenhando aqui esse G4 de classificação aqui, entre Asa, já está garantido, Sergipe possivelmente, Juazeirense, tá brigando aí, Lagarto e Jequié, viu? Jequié acho que é a briga aí, para fechar entre Lagarto e Jequié aí. O Railson fez uma afirmação, Osmar, que desse grupo aqui, difícil aí. Railson, no que diz respeito ao próximo, ao mata-mata, tipo, passou aí, você acha que do grupo A4 não é competitivo o suficiente para passar o do... Tem algo bem chiadeiro aí, Railson. Vê aí teu microfone aí, deu uma... Rapaz, eu acho que é alguma coisa. Tira e coloca de novo aí o fone. Acho que ele deve estar com mau contato. Isso. Ok, perfeito. Ainda tá. Tira o fone. Fica sem o fone mesmo. A pergunta a questão tá, até pode se ligar também. Agora tá perfeito. A questão é, você falou que do grupo A4, do grupo A3, qualquer um seria líder fácil do grupo A4. Significa que no futuro mata-mata, qualquer adversário que vier do A4 já é carta vencida do A3? Cara, vamos lá. Santa Cruz e Largado, quem é favorito? Santa Cruz. Central e Juazeirense. Aí é uma equipe, aí é um grupo, aí eu posso dizer assim que é compatível, Central com Juazeirense. Só que o Central vem apresentando bom futebol. América e Sergipe e América. América é favorito. E Ferroviário e Asa leva favoritismo Ferroviário. Na minha opinião, é. Mas... Porque, geralmente, o que é que acontecia historicamente? Os clubes do Grupo A3, por exemplo, nos anos que a América e Série D, América e Santa Cruz disputaram a Série D, eles não se enfrentaram no grupo. Porque, geralmente, o Santa Cruz fazia parte do Grupo A4. E o Santa Cruz sempre fazia boas campanhas lá. O máximo que ficou foi em terceiro colocado. Então, assim, não desqualificando o Grupo A4, mas creio eu que as equipes do Grupo A3 são mais fortes do que o Grupo A4. Pelo menos eu penso assim. Osmar Ferreira, antes de você, só ver aqui, o Dom Pedro está dizendo que o grupo do A3 foi feito muito fraco. Aí o Alisson já diz, o grupo mais difícil é o A3 mesmo. Queria ver o caso do grupo A3, né? Pessoal aqui. Osmar Ferreira, você acha que qualquer um que passar do A4, enfrentando o A3, qual vai ter vida fácil e vida difícil, com a projeção que tá? Você que tem projeção para frente aí. Rapaz, eu não acho que é fácil, não. Eu não acho que nenhum é fácil, não. É claro, se você pegar um confronto lá, 2 jogos, América e Sergipe, América é favorito, sim. O Santa Cruz pegar qualquer um do grupo A4 é favorito, né? O Central e o Juazeirense já é briga de cachorro grande, Ferroviário também. O ano passado, salvo engano, foi o único ano que não subiu ninguém do grupo A4, na Série D. E o ano passado, na segunda fase, ficou 2-2. Ou seja, 2 clubes do A3 ficaram e 2 clubes do A4 ficaram também. O América foi eliminado pelo Retrô, né? E teve outra eliminação também do grupo do América. Eu não lembro quem foi, mas foi 2-2. Eu tenho aqui. O América foi eliminado pelo Retrô, né? Tá, Osmar, você tá falando do Retrô, né? Não, e o Atlético Cearense foi eliminado pelo Itabaiana. Não, mas é aquela coisa, né? Não é... Você veja que quem foi o líder do nosso grupo ano passado? Foi o 13. Ele foi eliminado pelo Itabaiana. Entendeu? Na fase seguinte, na terceira fase, né? Entendeu? Historicamente, então, assim, né? Você tá falando. Oi? Não, você tá falando da história dos confrontos, não é isso?
Sim, eu tô falando dos confrontos, né? Que, rapaz, aquilo que eu tava falando, Raíssa, veja só. Você imagine o América ir para o jogo de mata-mata sem Salatiel, certo? Quanto é que a gente perde de qualidade ofensiva? Aí você perde um Aruá, entendeu? Porque é aquilo que nós estávamos falando, com o Gessé. Algumas posições do América, o América está bem servido. Por exemplo, nas laterais. Lateral, o América não se preocupa muito. Saiu o Ricardo Luiz, você coloca ali o Lucas, resolve. Mas o Salatiel não tem um substituto à altura, né? O Aruá não tem um substituto à altura, entendeu? Aí, se um desses caras que são chaves e que não tem um substituto à altura, Dudu, cara, hoje Dudu pra mim foi o melhor jogador do América, vamos chegar lá daqui a pouco. Aí você bota Romarinho, Romarinho joga só pra trás, meu amigo. Eu sei que ele entrou do lado errado, ele entrou do lado esquerdo, mas, meu amigo, não dá, entendeu? Então existem algumas posições, isso não é só no América não, isso acontece em todos os clubes da Série D. Existe uma diferença muito grande entre o titular e o reserva em determinadas posições. E se você der um azar de não contar com esse cara, por exemplo, o 13 o 13 o ano passado, eu conversando com o Mancha, o 13 tinha um zagueiro chamado Milani ou Milano. Ele tá, eu acho que tá no Marcílio Dias. Era um dos melhores zagueiros da Série D. Aí ele não jogou contra o Itabaiana lá. E o cara que entrou lá foi responsável por 2 gols, o zagueiro. Entendeu? Existe isso. Então, a gente está falando aqui na teoria, né? Na teoria, eu concordo com você que os times do grupo A3 são mais fortes que os times do grupo A4. Eu concordo com você. Existe mais um equilíbrio ali entre Asa e Juazeirense, mais equilibrado, né? Mas tudo pode acontecer, cara. Depende do dia. Rapaz, o América foi eliminado pela Jacuipense, pela Juazeirense e pela Imperatriz. Entendeu? Esses clubes bateram na Série C e voltaram logo. Detalhe, Então, detalhe que todos esses subiram de divisão ao eliminar o América. sim, mas foram, bateram e voltaram. Aí o América, veja só, o América, no ano que foi campeão, ganhou do Caxias, ganhou do São Bernardo, entendeu como é que é as coisas do futebol? A gente passa pelo gigante e morre nos times teoricamente sem tradição. É muito foda, cara. A Série D é muito foda. Rapaz, a Série D vai começar agora, daqui a 3 rodadas, entendeu? Por enquanto aqui é um aquecimento, né? Aquecimento. A gente sabia desde o início. É só o aviso das terríveis que vai chegar, dias terríveis É, chegarão. a gente sabia, lá quando a bola ia rolar, sabia que América, Santa Cruz estariam classificados. Aí a gente perguntava, aí aposto no 13, aposto no Souza, aposto no Ferroviário, né? Eu mesmo não apostava no Central, o Central é uma grata surpresa, né? Porque o Central foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Mas coisa do futebol, cara, às vezes o time encaixa, né, de uma maneira que dá liga e vai embora, não tem jeito. Meus amigos, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Raíssa, eu mutei teu microfone aqui, aí tu desmuta aí quando precisarem. Agora, uma coisa que eu estava imaginando, vou colocar para vocês aqui, para o torcedor. Se eu fosse o Moacir Júnior, na última rodada, agora, contra o Horizonte, eu colocaria Lucão para jogar, goleiro. Porque não correria o risco do menino, do Renan, se machucar ou levar o terceiro cartão, né? E querendo ou não, dava um ritmozinho pro Lucão. E eu não trazia esse outro goleiro, não, aí que tá fazendo o doce para vir pro América, não. Não trazia, não, deixa ele para lá. Se ré para lá, como diz a música de Padangue, se ré para lá. Tá certo, tá certo. Humberto Souza vai dizer, e também pelo Floresta, alguma coisa que tá falando, ó, cada jogo Floresta, é um jogo, faz parte. Mas o Floresta, ele permaneceu até hoje, permanece na Série C, né? Estou falando daqueles que foram lá, ganharam do América e voltaram, né? Só fizeram mal ao América. Permanece na Série C e bem na tá Série C. E tá no G8. E com o técnico Leston Júnior. E permanece na Série B também. Na Série B do Cearense. E o atacante agora, Gustavo Ramos. Aí, ó. Então, assim, tem coisa que o futebol não se explica, né? Coisa que o futebol... Não... Em novembro tem o quê mesmo, hein, Osmar? Em novembro, o que acontece em novembro? Novembro? É. Em novembro tô fora.
Tem aquele examezinho lá, né? Sim, é. Tem que pegar esses meninos aí que não conseguem jogar na Série D, fazer a inscrição. Quiser fazer a inscrição, a gente faz uma vaquinha aqui para pagar a inscrição. Ou então Do pode Enem, fazer pedir isenção, né? Ah, Jesus, depois a gente tá arrumando problema aí. Para fechar aqui esse quadro, para a gente ir para as notas, só um detalhe, você falou em Mancha. Mancha foi visto na Arena das Dunas, Osmar. O que isso significa, você que é amigo dele? Conversei com ele ontem. Ontem no Arraial, mandei um vídeo para... Tava no Arraial, mandei um vídeo para Railson, mas Railson teve coragem, a mulher não deixou ele sair de casa. Aí mandei para ele, disse, amanhã eu vou estar na arena lá vendo o jogo. É que Railson é um homem de Deus, rapaz. Não chame Railson para essas coisas. Aí, mas o Arraial faz parte, é coisa de Deus também. Ah, de Deus Aí nada, ele disse eu que, conheço aí muito ele bem disse essa que, história. ele disse que ele estaria hoje na arena. Não, ele vai sempre, cara, ele acompanha muito futebol. Esse cara tem que estar ligado, é a profissão dele, José. Tem que Sim. estar vendo o jogador, saber qual é a situação, né? Ele estava cotado no Botafogo da Paraíba, né? Mas, infelizmente para ele, né? Ele não foi pro Botafogo Ele da está Paraíba. desempregado, ele? Tá, ele saiu do Confiança, Uhum. tá desempregado. Tá no mercado aí. Interessante.